de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aquele que concorda, diga um forte amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma passagem que eu sou particularmente apaixonada. E eu posso pregar ela, ouvir ela, eu posso ler ela 1000 vezes, e 1000 vezes diferente o Senhor diz algo diferente sobre aquilo que está escrito lá. E essa passagem ela se passa lá em 2 Reis. E ele conta a história da mulher sunamita. O nome dela dado na Bíblia é sunamita porque ela vem de Sunem. Sunem é a cidade com a qual essa mulher mora. E essa cidade ela fica no caminho para o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo era naquele lugar, o lugar onde os profetas iam para louvar e engrandecer o nome do Senhor. O Monte Carmelo era aquele lugar onde os homens de Deus subiam para orar. Então essa mulher mora numa rota estratégica. E nessa rota, de tempos em tempos, um homem de Deus passa para subir ao Monte Carmelo para orar. E a Bíblia vem dizer que essa mulher chega até Eliseu e ela o constrange para ir comer na casa dela. Se ela o constrange é porque ela chamou uma vez e ele provavelmente disse, não, está tudo bem, não quero incomodar. Mas ela continua insistindo ao ponto dele se constranger. E ele aceita o pedido dela e ele vai para a casa dela, ele vai comer. Então a Bíblia fala que ele começa a fazer as refeições todas as vezes que ele passava naquele lugar, na casa daquela mulher. E com a convivência daquela mulher com o homem de Deus, com Eliseu, um dia ela chega para o marido e ela fala, marido, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele ficar aqui? E aí nasce o termo, né? O quarto do profeta. Vem, pode ficar na minha casa. Eu tenho um quarto do profeta para receber você. E então Eliseu vai, e essa mulher não tem filhos, e Eliseu declara para ela, olha, daqui a 1 ano, nesse tempo determinado, você terá um filho. E essa mulher, provavelmente muito machucada, essa mulher que já tinha esperado por muito tempo o filho e não tinha recebido, a primeira coisa que ela diz para o profeta, para o homem de Deus, ela fala, não me iluda, eu não te pedi nada, não me iluda, eu não quero. E ele fala, pela minha palavra, em 1 ano, você terá os seus filhos nos seus braços. E aí começa assim, 2 Reis 4:17. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. Amém. Mas como Eliseu lhe dissera, 17. A mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os cefeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu, não se preocupe. Em outras versões vai dizer, vai tudo bem. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo, vamos rápido e só pare quando eu mandar. Nós vamos parar aqui por enquanto. Essa criança que ela recebeu, ele era o cumprimento de uma palavra que Deus tinha dado a ela. Essa criança, ele era o testemunho vivo de que Deus operava milagres. Essa criança era o testemunho vivo de quando uma palavra é declarada, ela não volta vazia. Essa criança era o testemunho de um Deus que dava a vida onde não havia vida. A Bíblia não fala porque ela não tinha filhos, mas a Bíblia fala que o marido dela já era um homem de idade.
E o que representava para aquela mulher naquele tempo é que se o marido dela morresse e ela não tivesse filhos, ela perderia tudo. Ela perderia direito ao nome, ela não teria linhagem, ela perderia os bens, ela perderia tudo aquilo pelo qual ela conquistou ao lado do marido. Naquela época, a mulher era tão boa quanto o homem que ela tinha ao lado. Enquanto o marido era vivo, ou se ela tivesse filhos homens, ela poderia ter certeza que ela seria guardada, alimentada. A partir do momento que o marido dela morre, e ela fica sem marido, ela fica sem filhos, então ela perde tudo aquilo e passa para o parente mais próximo. Então essa mulher, ela está diante de uma situação improvável de que haja socorro para ela. O marido dela já está velho, já se passaram muito tempo, e ela não recebe nada, ela não tem um filho. E quando o profeta chega na casa dela e ela declara aquela palavra, essa mulher entra em confronto com ele, porque ela já estava machucada pelo tempo da espera. O tempo da espera e da esperança, às vezes, ele nos machuca, porque nós começamos a pensar se realmente o nosso milagre vai chegar. Nós começamos a pensar se realmente o Senhor vai fazer, se realmente nós somos merecedores de viver aquilo que as pessoas ao nosso redor estão vivendo. O tempo de espera, ele nos leva para um lugar que nós começamos a questionar a Deus porque não vivemos aquilo que as pessoas ao nosso redor estão vivendo. Mas essa mulher, ela já estava conformada. Ela recebeu uma palavra, ela recebeu esse filho. A Bíblia não fala quanto tempo passou da hora que essa criança nasceu até os eventos que nós acabamos de ler. Mas se imagina que teriam se passado cerca de 10 anos. Essa mulher já convivia com o milagre. Todas as pessoas ao redor sabiam que ele era fruto de um milagre. Todas as pessoas ao redor conheciam o testemunho daquela mulher. Ela era testemunho vivo de que Deus faz. Só que num certo dia, as coisas mudam para pior. E essa criança adoece. Ela está com o pai pede para entregar a criança à mãe, para que a mãe tome conta dela. E ela pega essa criança, ela coloca ela no colo e ela faz tudo o que ela pode fazer enquanto a criança está viva. Mas a Bíblia vai dizer que ao meio-dia ela morre. Do tempo que essa criança chega a ela pega ela no colo. Algumas versões falam que ela coloca no colo, outras falam que ela coloca no joelho. E ela fica ali. Eu fico imaginando o desespero dessa mãe, olhando para a criança sem saber o que ela pode fazer. Sem saber qual é a solução para aquele problema. E essa criança não sobrevive, ela morre. Mas o que mais me atrai nesse texto é que quando ela se depara com aquele decreto de morte, ela não sai falando para ninguém o que aconteceu. Ela não vai reclamar com o vizinho que está do lado o que está acontecendo de errado na vida dela. Ela não vai murmurar com as pessoas que ela conhece a respeito daquilo que ela perdeu. Quando ela encontra o marido dela no meio do caminho e ele pergunta para ela o que está acontecendo, a resposta dela é: vai tudo bem, não se preocupe. Meu irmão, essa mulher acabou de perder o filho. Ela provavelmente acabou de perder o bem mais precioso que ela tinha, porque era essa criança que garantia a linhagem dela. Essa criança garantia a segurança dela e ela acabou de perder. Só que essa mulher, a resposta dela não é uma negação à realidade. Quando ela diz ao marido: olha, vai tudo bem, ela não está negando que o filho está morto, mas ela está fazendo uma declaração profética de fé. Ela está falando: olha, dentro daquele quarto, de portas fechadas, tem a morte, mas aqui do lado de fora, eu declaro vida, eu digo: vai tudo bem, eu não vou dizer para o da direita e da esquerda quais são as dificuldades que eu tenho passado na minha vida. Eu não vou derramar lixo na vida dessa pessoa reclamando a respeito das coisas que eu tenho passado. Eu vou ser a posição que vai mudar a visão dele diante da dificuldade. Eu vou ser a que dizer: vai tudo bem, mesmo quando de portas fechadas está tudo errado. O dia que as pessoas descobrirem qual é o problema que eu vivo, elas não vão entender como eu tive força para passar aquilo. Mas nesse período eu vou estar dizendo: vai tudo bem. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o mesmo Deus que deu o filho, Ele pode trazer vida para essa criança.
Eu sei que eu só vou abrir a minha boca para contar os meus problemas para aquele que pode fazer alguma coisa. Muitas das vezes, quando nós encontramos em um lugar de dificuldade, quando nós encontramos em um lugar de dor, de sofrimento, o que nós queremos fazer é falar a respeito da nossa dor. E todo mundo que encontra, quando te pergunta como você está, eu não estou bem não. A gente sempre pensa no que vai errado na nossa vida. A gente esquece das 10 bênçãos que a gente recebeu no dia e a gente só lembra do que deu errado. É o que deu errado que pula primeiro na nossa boca e dá testemunho da vida que nós vivemos. Existem pessoas que nós olhamos e falamos, gente, por que essa mulher continua servindo a Deus? Porque tudo na vida dela vai ruim. Por que esse homem continua servindo a Deus se nada dá certo na vida dele? A verdade é que das 10 bênçãos que ele recebeu, ele só conseguiu falar daquela pedrinha que estava no meio do caminho dele. Muitas das vezes nós usamos as nossas bocas para declarar daquilo que nós não temos e esquecemos tudo aquilo que nós temos. Meu irmão, essa noite é uma noite profética. E em ambientes proféticos, palavras declaradas se tornam sentenças de vitória, se tornam milagres. Nessa noite o Senhor está abrindo portas. Nessa noite o Senhor está transformando. Nessa noite o Senhor está curando. Nessa noite o Senhor está transformando, está libertando, está salvando. O que você precisa fazer é abrir a sua boca para declarar as palavras de vida e de bênçãos do Senhor sobre a sua vida. O que você precisa fazer nessa noite é entender que o Deus que você serve é muito maior do que o seu problema. Para de murmurar, para de reclamar. Para de olhar pelos problemas que você tem. Se orou 10 anos por um emprego do jeito que você queria. O dia que você recebe, você começa a reclamar que as horas não são muito boas, que o salário não era muito bom. Você orou por um marido a vida inteira. Agora, no primeiro dificuldade que você tem, você começa a reclamar a respeito daquilo que o Senhor te deu. Não foi porque Deus te deu um milagre, que esse milagre não vai encontrar alguma pedra no meio do caminho. Não é porque você está passando uma dificuldade com o milagre que o Senhor te deu, que ele não é mais um milagre. É o seu posicionamento diante do milagre que precisa mudar. Essa criança era um milagre que o Senhor tinha derramado sobre a vida dela. Fé é confiar quando a gente não entende. Fé é quando você declara, vai tudo bem, mesmo antes de acontecer. Fé é quando você se sente mãe antes mesmo de você gerar. Fé é quando você age como se você já estivesse vivendo o milagre, mesmo quando você ainda não está vendo acontecer. Fé é quando você acredita que os céus alinhados com a terra, ele tem o poder de transformar a sua vida. Fé é você declarar palavras de bênção, palavras de vida, quando tudo parece perdido. Fé é você fechar a porta para o teu problema, deixar do lado de dentro tudo aquilo que parece mal, tudo aquilo que parece sem solução, e do lado de fora você continuar sendo boca de Deus na vida de outras pessoas. Ela não se entrega ao desespero, ela não corre para contar os vizinhos ou para lamentar. Lá em Filipenses 2,14 fala assim, fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Presta bem atenção, ele fala para que sejais irrepreensíveis, ou seja, para que não haja nada que possa ser chamado a atenção na sua vida, para que vocês sejam sinceros, sinceridade, para que você fale a verdade, para que haja verdade em você, para que você seja inculpável, para que você não seja imputado culpa em você. É isso que a murmuração traz. Ela traz culpa, ela traz uma visão distorcida. Você vê o problema muito maior do que ele é. Você vê o seu problema maior do que o seu Deus. Você não vê solução para o que está à sua frente. Você foca tanto no problema, enquanto você fala dele, que você esquece do Deus que tem a solução para todos os problemas.
Experimenta, ao invés de você falar daquilo que está faltando, você falar daquilo que está abundando. Pastor, hoje na minha vida nada está abundando. Você tem vida, então vida abunda na sua vida. Declare vida. Se você não tiver nada para declarar sobre a vida de alguém, declare vida. Declare vida. Comece a declarar sobre a vida das pessoas que estão ao seu lado. Não derrame lixo nelas. Não entulhe os poços dela com problemas. Declare aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Declare palavras proféticas sobre a vida dela. Declare palavras de vida, palavras de bênção, palavras de prosperidade. Declare aquilo que você nem imagina que pode acontecer, mas declare. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Comece a declarar na vida dessa pessoa o que você queria receber na sua. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo de portas fechadas na sua casa essa noite, mas eu quero te dizer que é noite de resposta. Eu quero te dizer que hoje, palavras declaradas nessa casa gerarão testemunhos. Esse é um Deus que ressuscita, e Ele ressuscita sonhos também. Ela não discutiu com Deus. Às vezes, quando nós nos encontramos em momentos difíceis, nós começamos a questionar a Deus por que estamos passando por aquele problema. Nós nos achamos maiores do que Deus. Nós achamos nos direito de perguntar a Deus por que é que eu estou passando por essa dificuldade. Ah, Senhor, mas eu sou tão boazinha. Ah, Senhor, mas eu não faço nada de errado. Ah, Senhor, por que eu estou passando por este problema? É porque Ele está moldando o seu caráter. É porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Quando você se encontrar em momento de dificuldade, não pergunta para Deus por que eu estou passando. Pergunta para quê? Senhor, o que o Senhor quer fazer em mim através desse problema? Senhor, o que você quer mudar em mim através desse problema? Senhor, qual é o processo pelo qual eu estou passando? Porque eu sei que os seus planos são maiores e melhores do que os meus. Eu sei que o Senhor tem planos de bênção para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem planos de vida para mim. Então, Deus, por quê? Eu vou deixar dentro do meu quarto o meu problema, mas para quê? Eu vou te perguntar todas as noites, porque eu quero estar preparada para receber o meu problema. Quando o meu filho ressuscitar, eu vou entender porque eu passei por aquele caminho. E então sim as coisas virão à minha mente. Mas agora eu quero saber para quê. Eu quero saber o que eu posso mudar em mim para me acelerar esse processo. Eu quero saber o que eu posso fazer para que Deus haja na minha vida de forma mais eficiente. Eu quero ajudar a obra que o Senhor está fazendo na minha vida. Em Romanos 9:20 vai falar assim: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? Quem somos nós para questionar a Deus? Sai desse lugar. Sai desse lugar, entenda quem você é diante de Deus. Para. Se Deus te dizer por que você está passando por esse problema, você vai abrir mão da sua vitória antes mesmo de você chegar lá. Você vai ver o processo e você vai achar que não vale a pena passar por esse caminho para receber a tua vitória. É por isso que Deus não te conta o que Ele está fazendo e por que Ele está fazendo dessa forma. Porque Ele tem algo preparado para você. E Ele não quer que você abra mão no meio do processo. Você acha que se José soubesse tudo que ele ia ter que passar para ser governador, ele teria abraçado o sonho lá atrás? Ele nem teria contado o sonho, ele teria empurrado ele para debaixo da cama e falar: eu não vou abrir minha boca, eu vou passar por isso tudo para ser governador e ajudar as outras pessoas? Eu não. Para de questionar Deus. Entenda só que Ele tem um motivo para fazer o que Ele está fazendo, e Ele está fazendo. Ah, pastor, eu não estou vendo. Deixa eu te falar, talvez se você não estivesse orando, estaria muito pior. Você está falando assim: eu tenho um processo na justiça, e o processo não anda, não resolve nada, eu estou orando e nada acontece. Talvez é porque você está orando que você ainda não teve a causa perdida. Ah, mas eu estou orando pelo meu filho está nas drogas e nada acontece. Talvez é porque você está orando que o teu filho ainda não morreu. Ah, eu estou orando pelo meu marido, o meu marido não se converte, a minha mulher não vem para a igreja. Mas é porque você está orando por ela, que ele ainda não virou as costas e te largou. É porque você está orando que as coisas não estão piores. Então talvez a tua oração
é resposta de Deus. Nada acontecer é resposta de Deus. Nada acontecer é livramento de Deus na sua vida. Não para de orar, porque no reino espiritual você não sabe o que está acontecendo. Confia em Deus. Daniel orou, a Bíblia fala que no primeiro dia o anjo veio com a resposta. Mas a guerra que estava travada, a resposta só chega a Daniel no 11º dia. Se Daniel tivesse desistido, ele não teria recebido a resposta. Existe uma guerra travada no céu para que a sua resposta não chegue. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de clamar ao Senhor, não pare de confiar que o Senhor vai fazer, não pare de acreditar que Ele é o único que pode resolver o teu problema. Continue orando, é porque você está orando que os céus estão movendo ao seu favor. Você pode não estar vendo, mas a Bíblia fala que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não dormita. Ele está trabalhando em favor daqueles que o creem, que confiam, que esperam. A fé, ela não ignora a dor. Não é porque você tem fé que você não vai sofrer, você vai sofrer, mas a fé, ela te dá certeza que é passageiro, que você vai alcançar, que o Senhor tem um projeto para a sua vida. Você não vai ser poupado de passar situações porque você tem fé, mas a maneira que você vai passar por situações vai ser diferente porque você tem fé. Não é porque você tem fé que você não vai passar por dificuldades, mas a maneira que você vai passar por dificuldades é diferente por causa da tua fé. Você ainda não desistiu porque você tem fé. Você ainda não parou porque você tem fé. Você ainda não caiu e ficou no esquecimento porque você ainda tem fé. Continue clamando. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento. É o fundamento, é onde eu coloco os meus pés das coisas que eu não vejo. Tem um ditado que fala, coloque o pé, que Deus coloque o caminho. Meu irmão, se Deus não colocar o caminho, acredite que você vai andar, vai flutuar, vai andar nas águas. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Se Deus fez com Pedro, por que Ele não pode fazer com você? Você não precisa ver para crer, mas você precisa crer para ver o milagre acontecer. Oh, aleluias. A declaração de fé, ela tem o poder de mudar a realidade. A realidade daquela mulher era uma realidade de morte. A realidade daquela mulher era um decreto final. A morte dizia, acabou. E o decreto dela é, vai tudo bem. Vai tudo bem, eu não estou olhando para a morte, eu estou vendo a morte com o decreto final. Eu estou olhando da morte, eu estou vendo um lugar para que o Senhor haja. Eu estou olhando para a morte, eu estou vendo um testemunho maior sendo gerado. Eu estou olhando para a morte, eu estou dizendo, quando ressuscitar, eles vão saber do Deus que ressuscita. Eles vão ver do Deus que faz, porque Ele continua fazendo. Ele continua movendo, Ele continua agindo. Ele não parou. O seu Deus não diminuiu de tamanho porque o tempo passou. O seu Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é tudo que você precisa. Se você não tiver nada, mas você tiver Deus, você tem tudo. Lá em Gênesis 1, de manhã eu esqueci, agora não vou esquecer. Fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ou o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meu irmão, tem Deus, tem movimento, mas nada acontece. No versículo 3, diz assim, e Deus disse, haja luz, e houve luz. O movimento pode não trazer a sua resposta. O lugar que Deus está talvez ainda não seja o canal da tua bênção. Mas no momento que Deus abre a boca e declara, meu irmão, todos aqueles que estão ao teu redor vai ter que ver o teu milagre chegar. Porque nada pode deter a palavra do Senhor se cumprir. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A palavra que Ele decreta, não há ninguém que possa jogar por terra. Se você tem uma palavra do Senhor, agarra nela, declara ela todos os dias. Traga a memória. A Bíblia fala, eu quero trazer a memória que me dá esperança. A minha esperança são as palavras que o Senhor derramou na minha vida. A minha esperança são as palavras que eu ainda tenho para receber.
O que o Senhor tem para fazer na minha vida ainda não acabou, porque eu ainda tenho palavras para ver se cumprir. Pastora, como que você vai ver essas palavras se cumprir? Declarando ela todos os dias. Mesmo quando tudo parecer errado, eu vou dizer, vai tudo bem. Mesmo quando tudo parecer derrotado, eu vou dizer, vai tudo bem. Mesmo quando parecer morto, eu vou dizer, vai tudo bem. Não me importa o problema pelo qual eu estou passando. Eu sei o Deus que eu tenho crido. E por fim, Ele se levantará em meu favor. Aleluias! Nós cremos em um Deus que faz infinitamente mais. O propósito de Deus na sua vida é maior do que o problema que você está passando neste momento. 2 Coríntios 4:17 fala assim: pois os nossos sofrimentos leves, parece que está difícil, mas é leve. É leve porque o Senhor está colocando a mão. É leve porque o Senhor está impedindo que o diabo realmente faça na sua vida o que ele queria fazer. É leve porque ele tem sido uma muralha entre você e o problema. Parece que é difícil, mas você pode suportar. Parece que é difícil, mas está leve. Está leve. Fala assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos vai passar, meu irmão. A boa notícia é que vai passar. Pode parecer uma eternidade, mas vai passar. Oh, aleluias! Glória a Deus! Fala assim, mas eles estão produzindo para nós uma glória eterna, eterna. Essa glória não vai passar. Que pesa mais do que todos eles. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando você colocar todos os desafios que você já passou na sua vida na balança, a glória que está sendo produzida por eles, pesa muito mais do que todas as dificuldades que você já passou. Quantas vezes você enfrentou um problema e você achou que era o fim, que você achou que ele ia te vencer, que você não ia sair de lá? Quantas vezes você imaginou que era o fim, que você ia morrer, e você está aqui vivo para contar o testemunho daquilo que Deus faz? Vai produzir peso de glória, vai produzir